Oi pessoal, como eu falei para vocês, nós voltamos, tá, com a nossa aula de geografia e agora eu vou fazer com vocês as atividades finais. Então vamos lá, prestando atenção, tá bom? Então, em primeiro lugar, nessa atividade 1, vocês vão observar essa paisagem, tá bom? De Salvador, lá na Bahia. E vocês vão prestar atenção sobre o que vocês estão olhando e o que essa paisagem tem em relação sobre a desigualdade social, tá bom? Então, em primeiro lugar, vamos observar aqui, olha. Vocês estão vendo quantos prédios, né? Parecem prédios bonitos, de luxo, né? Aqui casas também muito bonitas, certo? Aqui um supermercado famoso, né? E aqui desse lado, o que vocês estão vendo? Uma comunidade, né? Então, olha a diferença, certo? Numa mesma paisagem, no mesmo local, a desigualdade social, ela está muito próxima de nós. Então, vocês vão escrever o que vocês estão relacionando e o que vocês estão observando, certo? Então, vamos refletir sobre as condições de vida, né? Dos moradores desses prédios chiques, elegantes, dessas casas, né? No meio das árvores, com relação a esses moradores das comunidades, das favelas, e vocês vão escrever um pouco para a professora. Aqui na atividade 2, vocês vão ler, olha, a distribuição de renda é a maneira como as riquezas de um país são divididas entre seus habitantes. Em sua opinião, como isso afeta a qualidade de vida da população de um país? Então, se a distribuição de renda é a maneira como as riquezas de um país são divididas, como que ela afeta a nós, a população? Será que todas as pessoas ganham o mesmo salário? Será que todas as pessoas têm acesso, né, à educação, à saúde? Será que todas elas têm as mesmas qualidades e são bem atendidas de acordo com tudo? Então, vocês também vão pensar aí, tá bom? Agora aqui, atividade 3, página 379. Os brasileiros têm estudado e aprendido mais. Então, nós vamos observar esse gráfico do número de estudantes por idade e anos de estudo. Então, aqui nós temos, olha, mais escuro, os verdes mais escuros, ele está falando do ano de 2001, quase 20 anos atrás. E o verde mais clarinho está se referindo a uma pesquisa do IBGE, certo? De 2012, então de 8 anos atrás. Então, olha o aumento de estudantes que nós tivemos ao longo destes anos. Então, são 11 anos aí que se passaram, então 12 anos e pelo menos 4 anos de estudo. Então, as crianças que têm até 12 anos e que estão em uma escola há 4 anos. Então, olha, de ser quase 69%, em 2012 passou a 77,4%. Aqui no meio são os alunos, os adolescentes com 16 anos de idade e 8 anos de estudo já. Então, olha, em 2001, 50% da população com 16 anos já tinham 8 anos de estudo. Em 2012, subiu para mais de 70%. E aqui com 19 anos de idade e 11 anos de estudo, 11 anos já na escola. Em 2001, olha, só 25,7% dos adolescentes, né, com 19 anos já haviam estudado por 11 anos. Em 2012, subiu para 46,6%. Então, vocês vão responder aqui para mim. Houve um crescimento nos estudos entre 2001 e 2012? Houve, né?
Então, vocês vão explicar, porque vocês estão vendo, certo? Que ao longo dos anos houve esse crescimento. Agora, atividade 4. Por que mais anos de estudo são uma vantagem para a população brasileira? Então, essa é uma resposta que vocês também já sabem. Quanto mais tempo de estudo, né, mais chance nós temos de arrumar um bom emprego, né, de conseguir uma carreira melhor, de ter uma qualidade de vida. Então, vocês também vão escrever para mim na página 379. Agora eu vou explicar uma coisinha para vocês da página 380, tá bom? Essa atividade aqui, a taxa de analfabetismo, eu vou pedir para vocês não realizarem. Por quê? Porque ele está dizendo aqui embaixo sobre um dado referindo-se à porcentagem. Só que quando nós olhamos aqui no gráfico, nós estamos vendo esse gráfico em reais. Então, provavelmente a gráfica, né, quando ela fez o livro do Eleva, ela se confundiu. Então, eu já passei, né, para a coordenação e eles vão encaminhar essa página lá para o Eleva, para eles estarem dando uma olhada. Então, nós não vamos realizar a página 380 por enquanto. Então, vamos passar para 381, tá bom? Então, vamos lá. No Brasil, a cor da pele também é elemento essencial nas análises sobre as desigualdades de acesso à educação. Então, nós vamos ver esse esquema. Pessoas de 15 anos, com 15 anos ou mais, que são analfabetas. Então, 26% são brancos e 73% são pretos e pardos. Agora, as pessoas com mais de 60 anos, né, que já viveram a vida, já tiveram a chance de estudar. 29% que são analfabetos são brancos e 70% dessas pessoas são pretos ou pardos. O que a gente conclui sobre o acesso à educação entre brancos, pardos e pretos? São as mesmas? As pessoas pretas, os pardos, têm os mesmos direitos que os brancos? Eles concluem o colégio, eles vão para a escola durante muito tempo, assim como os brancos? Então, vocês também vão pensar sobre isso. Quem tem mais acesso às escolas, os brancos ou os pretos? Agora, nós vamos fazer a atividade 7. Nós vamos ler essa manchete, tá bom? Taxa de mortalidade infantil a 1.000 nascidos vivos, de 2000 a 2015. O Ministério da Saúde acredita a alta mortalidade à emergência do vírus Zika. Foram 315 mortes associadas ao Zika desde 2015. E as mudanças socioeconômicas. Dados recentes, no entanto, mostraram que a vacinação em crianças, um importante fator para a redução da mortalidade, atingiu o menor nível em 16 anos. Então, o que é a mortalidade infantil? Mortalidade é o número de mortes de crianças nascidas antes de completarem 1 ano de idade, num determinado local e ano, certo? Que nascem. Então, são 1.000 nascidos. Como que eles fazem essa análise? A cada 1.000 nascidos, a quantidade que morrem, certo? Antes de 1 ano de idade, é onde se avalia a mortalidade infantil. Então, nesse ano, olha, foram 315 mortes associadas ao Zika vírus. Então, aí ele está explicando o que é mortalidade infantil, certo? Que é o número de mortes de crianças menores de 1 ano de idade, em determinado ano, por 1.000 nascidos vivos no mesmo ano e no mesmo local, certo? Então, vamos lá para a próxima questão da mesma atividade. Por que essa taxa de mortalidade infantil ela é muito utilizada para a gente analisar a saúde do país?
Porque essa taxa, a mortalidade infantil, ela indica a quantidade de serviços de saúde e saneamento básico. Se eles estão, as pessoas, né, que estão indo a um posto de saúde ou que tem ou não saneamento básico, é onde eles medem esse índice dessa taxa de mortalidade, certo? Então, por exemplo, as crianças que não têm um saneamento básico bom, as crianças que não têm acesso à saúde, são as crianças que morrem antes de completarem 1 ano de idade. Por que a mortalidade infantil voltou a crescer no Brasil depois de anos de queda? Então, como ele está dizendo lá no texto, né, a emergência do Zika, né, a questão desse vírus, o Zika vírus que teve na época, e a falta de vacinação durante os últimos 16 anos, fizeram as pessoas correrem e buscarem a vacina na época. Então, porque ela estava em queda. E aí, as crianças que não tomam a vacina, os pais, quando não levam as crianças para serem vacinadas, elas têm maior risco de pegar uma doença, certo? E aí, como elas são muito pequenininhas, a imunidade delas é muito baixa, elas acabam morrendo. Então, aqui, ó, vamos lá, agora na 8. Com relação ao Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, escolha a alternativa correta. O Índice de Desenvolvimento Humano se baseia em indicadores relacionados o quê? À saúde, à educação e à renda para avaliar o desenvolvimento de um país ou de um local? Ou ele se baseia nos parâmetros de acesso ao lazer, cultura e trabalho para avaliar o desenvolvimento do país? É óbvio que ele se baseia nos indicadores de saúde, educação e renda, né? Nós já aprendemos que a Pro até pediu para vocês irem procurar alguns locais para a gente saber o índice de desenvolvimento humano de São Paulo e de outros municípios, lembra? O que significa viver em uma região de baixo índice de desenvolvimento humano? Significa que provavelmente este lugar, essa região, ela tem o quê? Uma qualidade de vida pelas pessoas mais difíceis, né? Então, essas pessoas provavelmente vivem em comunidades, têm empregos que ganham pouco salário e não deve ter uma saúde de qualidade. Lembram? Questão de serviço público, educação e remuneração, né? Que nós já falamos. Indique 2 fatores sociais que contribuem para o reforço das desigualdades sociais no Brasil. Então pode ser 2, nós sabemos um monte, né? Olha só, cor da pele, origem, o gênero, a orientação sexual, a idade, né? Que são os idosos, as mulheres. Lembra que nós conversamos até para pesquisar? A cor, né? Então tudo isso são fatores que contribuem para a desigualdade social. Agora aqui a resposta pessoal de vocês, tá bom? Em sua opinião, o que deve ser feito para colocarmos fim aos preconceitos que fortalecem as desigualdades sociais? Então, vocês vão escrever o que vocês pensam, né? O que deve ser feito e depois nós vamos retomar em sala de aula para a gente conversar um pouco sobre o que vocês escreveram, tá bom? Agora vamos lá para a 12. A igualdade é um princípio previsto na Constituição brasileira que defende que todos são iguais perante a lei. Ainda assim, nem todos têm as mesmas oportunidades. Algumas pessoas possuem menos privilégios. Imaginar soluções para que as pessoas em desvantagem possam competir pelas mesmas oportunidades é uma maneira de assegurar igualdade. Tal processo é o que podemos chamar de equidade. Então, olha só, isto aqui, ó, o primeiro desenho, ele está dizendo igualdade. Igualdade quer dizer que todas as pessoas têm direito às mesmas oportunidades. Agora, equidade, olha só, é quando eu dou o direito
eu asseguro uma total igualdade entre eles para que todos possam competir de uma maneira que todos tenham os mesmos direitos. Então, olha só, aqui o menino cadeirante, ele também tem o mesmo direito a uma bicicleta, mas será que ele ia conseguir ganhar? Ele ia conseguir? Esse menininho pequenininho numa bicicleta grande, será que ele também ia conseguir ganhar? Olha esse rapaz enorme. Então, aqui a equidade quer dizer o quê? Que eu estou dando a possibilidade que eles participem, dando a eles, olha, condições para que isso aconteça. Então, o cadeirante, ele está numa bicicleta feita especialmente para ele. Assim como um menininho também está com uma bicicleta pequena e ele vai poder competir por igual junto com as outras pessoas, certo? Agora aqui. Aqui é só para a gente relembrar o IDH. Então, um baixo IDH pode indicar o quê? Uma desigualdade social. Então, a desigualdade social, ela ocorre através da educação, da renda, do saneamento básico e da saúde. São os itens necessários para que nós temos uma igualdade, que infelizmente não acontece, tá bom? Espero que vocês tenham aproveitado e um beijo enorme para vocês.